No vídeo de hoje a gente vai entender um pouquinho mais do que é o EA que é da gente quando a gente fala da parte de inglês. Então nisso a gente vai acompanhar aqui então como nós temos a questão número 12 a respeito do que a gente tem da UEA Macro 2025 Acesso 2026. Então sempre lembrando que a gente vai ter a prova do ano posterior. Então a gente tem no ano de 2025 se faz a prova 2026. Vamos perceber aqui. Temos então uma imagem com uma citação e inclusive até mesmo colocando até com uma pergunta, como que a gente colocando ela com enunciado em inglês. Então existe muita a possibilidade de quando você faz a UEA ou provas também da Unesp, de que você tem um enunciado em inglês. Então vamos perceber aqui. Leia a citação de Desmond Tutu, teólogo da África do Sul. Uma dica muito importante para você, quando o texto ele é bem curtinho, como por exemplo esse da imagem, faz muito mais importância você poder fazer a leitura do texto completo e depois ir para a pergunta. Quando a gente tem o oposto, quando o texto ele é muito longo, faz muito mais sentido a gente ler primeiro a pergunta para direcionar a nossa leitura e aí depois você parte para poder fazer a leitura do texto, porque você já sabe qual informação você tem que se concentrar. Então muitas das vezes você pode até achar a informação no meio do texto, que era o que você precisava responder, e não precisa ler o resto do texto, fazendo com que sua leitura seja muito mais dinâmica e precisa. Então vamos perceber aqui. Temos então a citação. If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality, Desmond Tutu. Então vamos ver aqui que a gente tem do enunciado. According to the quote. Então a gente vai ter a letra A. The ones who are neutral are wise but dishonest. Letra B. Ignoring problems makes them eventually disappear. Letra C. It is easy to identify with the oppressor. Letra D. Inaction never truly resolves any problem. E letra E. One should not remain neutral when faced with injustice. Então o que a gente tem? Temos algumas construções, como é a construção que a gente vai ter, tanto do if, que vai ser os cenários hipotéticos, e também do que a gente vai ter com essas construções de futuro. Então, should, must, will. Então a gente percebe aqui, na letra A, the ones who are neutral are wise but dishonest. Nós temos aqui colocando que a gente vai ter que nenhuma das partes se coloca que a gente está colocando como que a gente tem de inteligência, então de sabedoria. Até mesmo quando fala essa parte da desonestidade, a gente não tem realmente isso sendo colocado como posto. Na letra B, está falando que os problemas eventualmente desaparecem, até meio que ajuda quando você tem essa leitura dos cognatos, com palavras que são parecidas, mas não é isso que realmente passa, porque a gente tem até mesmo o cenário seguinte, que é o do elefante no pé, não faz com que a gente tenha ele realmente o problema desaparecendo por conta disso. Na letra C, que é fácil identificar com o professor, então a gente tem esse identify with, que é como você se relaciona, como você simpatizar. Temos a letra D, como essa inatividade nunca realmente resolve um problema, que não é isso que está se colocando, porque você ter uma neutralidade, você não se posicionar, não faz com que a gente resolva o problema. Então realmente você tem que ter uma ação, que é o oposto de inaction. E aí você precisaria então um pouquinho de conhecimento de prefixo para poder utilizar a saber a resposta. A letra E é o que realmente vai fazer com que a gente tenha a resposta, que é one should not remain neutral when faced with injustice, que é que a gente vai ter, então, que a pessoa realmente, então, uma pessoa, então esse one, que é no sentido de no geral, então, as pessoas deveriam não se manter neutras quando encaradas com injustiça. E você, qual letra você teria colocado? Qual você colocou? Você não entendeu por que uma das alternativas não é a resposta correta? Escreve aqui nos comentários, por gentileza.